E aí galera, tudo bem com vocês? Acho que todos já devem ter visto a notícia, né, que foi divulgada aí nessa noite de terça-feira, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro porque não pagou a dívida referente à contratação do volante Denilson lá em 2016. O valor era de aproximadamente 5 milhões de reais e a data limite para o pagamento era na última segunda-feira, dia 18. Como o Cruzeiro não pagou, toma essa punição, perde 6 pontos na disputa do Campeonato Nacional e agora o clube tem um novo prazo para fazer esse pagamento. Pelo que o pessoal da Rádio Itatiaia falou, deve ser um prazo em torno de 5 meses. Se o Cruzeiro não pagar a dívida nesse prazo de 5 meses, aí o clube toma uma punição mais severa, que provavelmente seria o rebaixamento para a Série C. Mas é aquilo que a gente já falou em outras oportunidades. Se você paga a sua dívida, você não toma punição. Como o Cruzeiro não pagou, descumpriu o prazo em praticamente 4 anos, não é uma dívida recente, não dá para justificar através de corona, não dá para justificar através de mudança política. O Cruzeiro teve 4 anos para pagar essa dívida e não pagou. E agora foi punido e alguém vai dizer que isso é injusto? E é interessante a gente pontuar um pouco dessa história, né, para não tentar culpar de forma indevida pessoas que não têm ligação. Vamos começar falando do atleta. O Denilson teve uma passagem horrorosa pelo Cruzeiro, ele veio para cá e o Cruzeiro não pagaria o salário do jogador, que ele pertencia na época ao Al-Wahda, e o Cruzeiro não pagaria o salário do atleta, mas se comprometeu a pagar um valor de 850 mil euros. É esse valor agora que gerou a punição e a perda de pontos para o Cruzeiro. O Denilson jogou mal pelo Cruzeiro? Jogou mal, jogou pouco, teve uma passagem que a maioria dos torcedores nem lembra que ele teve aqui. E era um jogador que veio cercado de expectativa, porque jogou bem no São Paulo, teve uma passagem longa lá no Arsenal da Inglaterra também, não jogou nada. O Denilson tem culpa na história? Não, ele não tem culpa. Ele veio e ele não jogou bem. Isso é uma coisa que acontece. Se ele tivesse jogado bem ou jogado mal, o Cruzeiro não ter pago a dívida na FIFA teria gerado essa multa da mesma forma e essa punição também. Aí a gente tem que falar também de Gilvan Pinho Tavares, que era o presidente do Cruzeiro na época e deu calote em todo mundo. Comprou um monte de jogador, não pagou ninguém e essas bombas estão estourando agora, tá? Foi uma tremenda irresponsabilidade o que esse camarada fez. O Gilvan Pinho Tavares, até o momento, ele não teve nenhuma acusação, por exemplo, de corrupção, de ter tomado dinheiro do clube, como a administração do Wagner tem várias acusações do tipo, mas a gente não pode, de forma alguma, naturalizar ou achar que a gestão do Gilvan foi boa, porque foi um desastre e a gente está vendo agora o tamanho da irresponsabilidade com que ele administrou o Cruzeiro, né? Comprou jogadores, não pagou e dane-se, fica pro próximo, quem vier por aí que se vire. É assim que se administra uma empresa? É assim que a gente administra a nossa vida pessoal? Acho que não. E é muito engraçado como que essas pessoas abrem a boca para arrotar honestidade, arrotar boa administração, falar que fizeram isso, aquilo. Ele e o próprio Perrella, que também foi presidente do Cruzeiro e segue como um ator político importante do clube, foram os caras que fizeram a nossa dívida passar da casa de 300 milhões. O Perrella deixou a dívida em mais de 100 milhões, com salários atrasados. O Gilvan, a dívida mais de 300 milhões, embora o clube estava menos pior, digamos assim, mas também com salários atrasados para a próxima administração. Então essa é uma constante, né? Os caras administram, deixam o clube todo ferrado pro próximo e quem é que vai pagar no final das contas? É a gente. Aí o Cruzeiro teve 2 anos de Wagner Pires e o que é que fez nesse período? Gastou dinheiro em tudo, né? Como tem até aquela entrevista clássica do Robinho falando, né? Tava jorrando dinheiro no Cruzeiro e é exatamente o que estava acontecendo, né? Jorraram dinheiro do Cruzeiro, só que agora acabou o dinheiro. E aí, vai fazer o quê? Né? O clube não tem como pagar as suas contas, tá com 2 meses de salário atrasado para atletas, tá com salário atrasado para os funcionários também e agora toma uma punição porque não teve como pagar 5 milhões de reais, o que normalmente é um valor super baixo para clubes do tamanho do Cruzeiro. A gestão do Wagner Pires teve toda a grana, teve todas as possibilidades do mundo para quitar esse pagamento e não o fez. Não o fez por quê? Porque estavam mais preocupados em torrar dinheiro do clube, como a gente viu aí, né? Até em casa de entretenimento adulto, né? A famosa zona mesmo, até nisso os caras gastaram dinheiro do Cruzeiro através dos cartões corporativos. Aquela farra dos ingressos dados como cortesia, que pagaria tranquilamente essa dívida na FIFA. E a notícia ruim é que essa não é a única dívida na FIFA. A gente tem a notícia referente ao William, né? Que tem que pagar aí até o dia 29. E o Saulo Frois, por exemplo, que é o cara do Conselho Gestor, já falou que não tem dinheiro. Então vai ter outra punição, vai perder mais 6 pontos. Vamos começar a Série B com 12 pontos negativos e essas dívidas vão continuar correndo, tá? Você toma a punição, a dívida não some. Ela continua existindo e você tem que pagar. E se não pagar, a punição vai aumentar. E em meio a
tudo isso, em vez do Cruzeiro estar preocupado em resolver os problemas emergenciais, o que o Cruzeiro está fazendo? Política, né? Tem uma eleição amanhã, dia 21 de maio, para escolher um presidente que vai administrar o clube por 6 meses. E aí, em outubro ali, vai ter outra eleição, outro inferno desse, aí sim para definir o presidente por 3 anos. E tem algumas teorias que a gente não pode descartar. Por exemplo, será que o pessoal que está ligado aí aos candidatos a presidente, será que eles não conseguiriam pagar essa dívida? Ou será que eles não quiseram pagar a dívida para chegar botando uma boa impressão? Ó, eu já entrei, já paguei uma dívida e resolvi um problema. Eu sinceramente acho que tem muito disso. Eu torço sim para que seja quem for eleito que consiga resolver o problema e que pague essa dívida. Mas nesse momento eu não enxergo um cenário de nenhuma esperança com relação ao Cruzeiro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer com o futuro do nosso clube e acho que nós estamos em péssimas mãos. Porque se a pessoa pensa mais no ego dela do que no bem do clube, e qualquer um dos candidatos que não tenha pago esse valor simplesmente porque quer ser ele, né, o responsável pelo pagamento, já começou mal e já provou que não vai ser um bom presidente. E se porventura o Cruzeiro disputa a Série B e não consegue o acesso para a primeira divisão por 6 pontos, ou por 5, por 4 pontos que sejam, vai ser uma coisa bem irônica, para dizer o mínimo, né? Porque a possibilidade de você arrecadar muito mais de volta para a Série A e o Cruzeiro vai ter que jogar um segundo ano na Série B. É claro que eu não torço para isso acontecer, a gente torce para que o Cruzeiro faça uma grande campanha, quer dizer, se tiver Cruzeiro até lá, né? Mas que o Cruzeiro faça uma grande campanha, suba em primeiro lugar, campeão da Série B, sem nenhum tipo de sofrimento. Mas com 6 pontos a menos, a coisa já complica. E só para explicar claramente como que funciona esse negócio de 6 pontos negativos, você começa na tabela com -6, né? Se você ganha na estreia, você vai para -3. Se você ganha o segundo jogo, aí você vai para pontuação zerada e aí você começa a pontuar positivamente, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida mesmo. A decisão da FIFA não cabe recurso, é um fato. O Cruzeiro se manifestou através de nota oficial, dizendo que não foi comunicado sobre a perda de pontos até o momento. Quer dizer, eu acho que os caras agem como se fosse, tipo, um funcionário do Cruzeiro que vai lá, ô patrão, me paga, tá atrasado, quando é que vai cair na conta e não sei o quê. A FIFA estabeleceu, é esse prazo aqui. Tá? Você tá devendo isso desde 2016, é até esse dia. Não pagou? Não tem comunicado, cara. O comunicado que a FIFA faz é na CBF aqui, ó. Tira 6 pontos do Cruzeiro aqui que não pagou essa dívida. Acabou. Ninguém vai ficar te cobrando, te pedindo, não. O prazo tá dado, você que se vire. Inclusive tem outra coisa preocupante a respeito do Cunha Caicedo, né? O zagueiro que o Cruzeiro tem também uma dívida referente ao Independiente Del Valle. O Cruzeiro falou, não, a gente tá negociando e não sei o quê, mas até agora não veio o documento. E a situação do Denilson foi parecida, né? O Cruzeiro divulgou inclusive na segunda-feira, que não, a gente está em negociação e tudo, as conversas caminharam bem e eles vão adiar essa dívida por 2 meses. O que aconteceu? O Awada não mandou o documento, não adiou a dívida e o Cruzeiro tomou a punição. E aí entra também a culpa do conselho gestor, né? Logo eu que elogiei tanto o trabalho desses caras. Olha o que eles fizeram. Eles deixaram uma dívida negociando até o último dia da sua execução. Quer dizer, isso foi inteligente para vocês? Isso para mim é uma burrice sem tamanho. E parece que esse é um problema que o Cruzeiro tá vivendo, né? Quem não é corrupto é burro. É impressionante como a gente não consegue ter um administrador inteligente sequer nesse clube. Mas o que eu ia falar sobre a dívida do Caicedo é que o Cruzeiro divulgou recentemente que não, a dívida com eles não vai vencer em maio, é só em junho, a gente tinha divulgado errado. A partir do momento que o conselho gestor não cumpriu esse prazo, não pagou e ainda se mostrou totalmente inapto, né? Porque os caras não sabiam da punição, acharam que, inclusive, tem até notícia falando sobre isso, que na terça-feira o Cruzeiro estava buscando dinheiro para pagar, sendo que já estava punido desde segunda. Então, a partir do momento que os caras se mostraram tão perdidos nesse momento, metendo os pés pelas mãos aí, sem saber como lidar com a situação, a gente olha e fala assim, será que essa informação de que a dívida do Caicedo é só em junho, será que procede? Porque nenhum de nós tem acesso ao ofício da FIFA para saber exatamente qual é a data, né? Será que realmente o Cruzeiro está seguro com relação a essa dívida do Caicedo? Será que tem mais esse mês? Ou será que a gente vai ser surpreendido com mais uma notícia de que, ó, perdeu mais 6 pontos porque não pagou do Caicedo? Mas não era mês que vem? É a mesma história do rapaz aí do Denilson, né? Mas não tinha negociado? O clube divulga uma coisa, no dia seguinte nada disso vale, quer dizer, o fluxo de informação tá falho, parece que nem os caras sabem direito o que é que eles estão falando, e nesse momento a gente pode dizer que o Cruzeiro está realmente a pé. Então, no final das contas, se a gente quiser eleger um culpado por essa história toda, não tem um culpado, tá?
todos têm parcelas grandes de culpa nessa história. O Gilvan que comprou e não tinha como pagar, a administração do Wagner Pires também, que tinha como pagar porque teve o dinheiro, mas preferiu enfiar esse dinheiro no rabo. O pessoal do jurídico do Cruzeiro e o conselho gestor também, que mandaram muito mal na gestão dessa história e que deixaram aí, não, vamos contar com boa vontade, pelo amor de Deus, gente. Vocês acham realmente que alguém vai ter boa vontade com um clube que tá te devendo há 4 anos, nunca te procurou para negociar, como é o caso do Cruzeiro? O clube foi administrado de forma porca e agora os resultados chegaram e eles não são nada positivos. Quem vai sofrer com isso somos nós, torcedores, mas enfim, vamos torcer, né, para que amanhã aconteça logo esse raio dessa eleição, quem entrar que consiga fazer minimamente uma boa administração e resolver esse pepino aí, porque isso não é um problema simples e os salários atrasados também estão batendo na porta. A partir do mês que vem, se o Cruzeiro não pagar a próxima folha salarial, os jogadores podem voltar a pedir na justiça as suas rescisões, né? Porque 3 meses sem pagar salário, o jogador pode pedir isso. Então o Cruzeiro vai ter que se virar, cara, tá? Simplesmente assim, não tem milagre pra fazer. Ah, mas a pandemia. Caras, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ninguém espera por uma coisa dessas. Mas querer usar isso pra justificar aí o que? 10 anos de má gestão ou mais do que isso é impossível, tá? O Cruzeiro cometeu todos os erros que poderiam. Foi uma coletânea de cagadas, né? No final das contas, e o resultado é esse agora. A gente não sabe se o Cruzeiro vai ter condição de disputar a Série B, se o Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série C, a gente não sabe se o Cruzeiro vai existir no mês que vem. E se você abriu esse vídeo na esperança de ter alguma notícia boa, ou pelo menos alguma informação um pouco mais animadora, desculpa, mas infelizmente eu não vou poder oferecer nada disso, porque se eu falo alguma coisa em tom otimista aqui, eu estaria sendo mentiroso. Diz o Cruzeiro que ainda está tentando reverter a situação, mas me parece impossível, já é uma decisão tomada pela FIFA e não cabe recurso, né? Até porque o Cruzeiro já teve todos os recursos possíveis, já recorreu de todas as formas que era possível. Agora, irmão, era pagar. Não pagou, tomou a punição. Se não pagar da próxima vez, toma mais uma punição e fim de papo. E só pontuar com mais 2 notícias aí pra fechar o vídeo, tá? Uma a respeito do ex-técnico Mano Menezes, né? Que tinha feito um acordo para rescisão com o Cruzeiro, o clube não cumpriu. Com isso, o Mano Menezes está também acionando o Cruzeiro na justiça e pedindo um valor superior a 5 milhões de reais. E outra questão relevante é que o Cruzeiro adiou, né, a data de retorno aos treinamentos. Estava previsto para voltar hoje, nessa quarta-feira, mas como nem todos os exames feitos, né, para detectar o Covid-19 foram prontos a tempo, então o Cruzeiro passou esse retorno dos treinamentos para amanhã, quinta, até ter aí um resultado certo se todo mundo está realmente liberado para voltar às atividades amanhã. Encerro o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para dizer o que você acha dessa situação do Cruzeiro, se o clube tem solução ou não. É difícil, eu sei, tá todo mundo muito chateado com isso, mas enfim, né, é o que a gente tem para hoje e vamos torcer para que o Cruzeiro consiga achar um norte, achar um caminho melhor aí a partir dessa próxima administração que vai ser escolhida na eleição dessa quinta-feira, dia 21. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!